Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, lembrando que na semana passada, aliás, no domingo, no último domingo, nós começamos uma série de ministrações, a série Fundamentos. Então o pastor Emerson pregou nos dois cultos, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, sobre o tema, o primeiro fundamento que nós falamos aí sobre o pecado. Então, nessas próximas semanas nós vamos pegar alguns fundamentos, algumas coisas que são importantes de nós termos aí bem firmadas no nosso conceito de fé, e vamos trabalhar isso, Trabalhamos isso no domingo, na célula. Quem estava na célula aí essa semana, quem já foi, dá um glória a Deus aí, ó. Bênção. Falamos sobre esse tema, também sobre pecado na célula, e eu quero hoje falar um pouco mais sobre o pecado, de um episódio de pecado em si, e o tema dessa ministração é cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. Abre a sua Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 11. Nós vamos ler uma parte maior desse texto, que é do versículo 1 até o 17. É o episódio em que Davi ele comete adultério, e isso vai se agravando aí na vida dele. E eu acredito que você conhece sobre esse momento na vida de Davi. Enquanto você abre, eu quero orar, quero pedir para que Deus ele fale conosco, no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, estamos aqui com expectativa que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo ele ministre ao nosso coração, que haja aqui, Deus, não só uma informação da Tua palavra, mas que haja entendimento, que haja crescimento, que haja transformação do nosso ser, do nosso caráter, Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre cada um de nós aqui. Que o Teu Espírito Santo possa agir, possa ministrar, quer seja nesse ambiente ou aonde essa palavra chegar, Deus, que sejamos transformados, que os Teus sinais e maravilhas, eles nos alcancem, eles se manifestem, enquanto a Tua palavra, ela é pregada, no nome de Jesus, amém. Querido, fica bem atento aí, às vezes a gente se perde quando é uma leitura maior, mas eu queria que você viesse comigo, e que essa palavra ela fundamente mesmo o que nós queremos, o que o Senhor quer ministrar nessa noite. No versículo 1 de 2 Samuel, a palavra diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Verso 2: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, e como se achava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca Israel e Judá ficam em tendas,
Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei eu de eu entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da guerra, e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Amém. Até aí. Queridos, esse texto, eu sei que ele é um pouco extenso, mas ele fala de um dos episódios mais tristes da vida de Davi. É interessante que o que nós percebemos aqui, queridos, é que Davi ele estava num período de uma certa prosperidade e vitória no seu reino, né? Ele manda o povo a sair à guerra, e é curioso que ele envia o povo ao invés de ir com o povo. Não era comum de que o rei ele enviasse uma tropa e não fosse com ela guerrear. Davi ele negligencia isso, né? Era período de guerra e ele estava ali de boa na sua casa. E algo curioso acontece. Na sua ociosidade, passeando no palácio, Davi ele olha e vê uma mulher tomando banho, né? Naquela época não tinha banheiro e chuveiro, né, queridos? Era ali com água no balde, num lugar ali de fora de casa mesmo. O que Davi ele faz? Ele vê a mulher, ele cobiça aquela mulher, ele deseja aquela mulher, ao ponto dele falar: ó, envia alguém para ir lá e conversar com essa mulher aí, que eu quero me deitar com ela, eu quero me relacionar com ela. E para ser sucinto, a gente vê o que acontece. Davi ele se deita com aquela mulher é engravida, Davi é avisado, e o que ele faz naquele momento? Ele manda avisar o marido daquela mulher para ele voltar para casa, né, para ter um tempo de descanso, né, tentando arquitetar ali, não, vamos encaixar, né, porque aí ele se deita com ela, vai embora, não, mas o filho vai ser dele, porque um homem honrado, né, Urias, em período de guerra, ele fala: não vou fazer isso, né, meus companheiros estão lá na peleja. Tinha muito marmanjo que ia aproveitar, né, querido, descansar, ficar de boa ali. Ele não quero desonrar a minha missão de tal forma, e ele não faz isso. Quando Davi, tentando de tudo quanto é jeito, ele vê que o homem não ia retroceder, ele manda uma carta pela sua própria mão de Urias, falando: ó, coloca esse homem num lugar aí na guerra que é a certeza que ele vai morrer. Ele ordena aí o assassinato, né, de um servo do reino, né, do homem a quem ele tinha adulterado com a esposa dele, e a gente vê a bagunça que acontece. Queridos, esse trecho da palavra, ele mostra claramente o poder destrutivo que o pecado ele tem na vida de alguém. Olha, nós estamos num período que muito se é falado de uma graça de Deus exagerada e não bíblica. Eu recebi graça de Deus. Quantos aqui receberam? Amém? Sabe o que significa graça? Que Deus
Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos. Enquanto nós merecíamos o inferno, Deus, Ele nos deu salvação eterna. Glória a Deus por isso. Olha, querido, agora, o evangelho que tem sido vendido é um evangelho de uma hipergraça, e já é conhecido com exatamente esse nome, a hipergraça de Deus. E eu não sei por que deram um jeito de perverter a graça, de colocar aí um aditivo na graça, né? Uma hipergraça que não tem nada a ver com o evangelho. E nesse período onde esse evangelho de hipergraça tem sido divulgado e anunciado, falar sobre pecado tem sido algo que tem soado estranho. Falar sobre pecado tem sido algo que na cabeça de alguns e na teologia maligna de alguns tem sido fora da vontade de Deus. E estranho porque a Bíblia, em diversos momentos, ela fala sobre pecado, ela corrige pecados, ela direciona em situações de pecado. Ou seja, querido, eu não quero aqui supervalorizar o pecado, mas eu também não quero menosprezar o pecado. Toda vez que nós falamos de um tema, seja ele qual for na Bíblia, nós não podemos ser desequilibrados, e o problema de muitos é a falta de equilíbrio em vários temas. Por exemplo, prosperidade. A Bíblia fala sobre prosperidade, sim ou não? Sim, agora eu pergunto, a Bíblia fala só sobre prosperidade? Não, querido. A mesma Bíblia que fala sobre prosperidade, ela fala sobre abnegação, ela fala sobre liberalidade. E eu não entendo por que há igrejas e há líderes que do início ao fim é dinheiro, é oferte, é Deus vai te dar, é o carro, é a casa. E, queridos, não. A Bíblia fala sobre sim prosperidade, mas ela não fala só de prosperidade. Bem como a Bíblia fala sobre outros temas. Vamos falar aí, a Bíblia fala sobre criação de filhos, fala, mas a Bíblia não fala só sobre isso. E eu falo, queridos, que na Bíblia nós encontramos tantos temas, tantas direções, tantas aplicações para a nossa vida em todas as áreas, e isso é bênção, glória a Deus por isso. Eu não quero aqui falar só sobre pecado, como eu não quero dizer assim, olha, preocupa com o pecado. Não, Jesus já pagou o preço, então, tem nem que preocupar, o pecado não tem domínio, ele não tem domínio sobre a sua vida, então não se preocupe, não, queridos, não é isso que a Bíblia diz. Nós não podemos menosprezar, eu quero te dizer, quando nós pecamos, nós estamos trazendo morte para a nossa vida, o salário do pecado é a morte. Eu não sei se você já teve um patrão que atrasava o seu salário, mas eu quero te dizer que o salário do pecado, ele não é pago com atraso, não é nem no 5º dia útil, não é no 1º dia útil. O salário do pecado é a morte. Querido, o pecado ele destrói vidas, é o que o inimigo faz desde os primórdios, ele instala falsos ensinos, falsas concepções e destrói, rouba e mata a nossa vida. Agora, nós também não vamos supervalorizar e falar que, o pecado isso, o pecado aquilo, como se nós devêssemos viver com medo de pecar, pensando, nossa, se eu pecar, eu vou ir para o inferno. Há pessoas que pregam o evangelho do terror e do medo. Deus vai te castigar, hein? Se você fizer isso aí, você vai para o inferno. Esse não é o evangelho do Senhor, queridos. Não é isso. A questão do pecado, o problema maior não é só ir ou não para o inferno, querido. O problema maior é que ele destrói a nossa vida a começar de agora, e ele destrói a nossa eternidade com Deus. Esse é o maior problema.
O pecado, querido, ele é a maior fraude que existe. Toda vez que fala do pecado, para mim, o maior exemplo que faz sentido. Eu não sei se você já foi numa padaria. A hora que você olha na vitrine ali da padaria, um bolo, querido, aquele bolo bonito, aquelas lascas de chocolate, aquele trem mais maravilhoso do mundo, uma cereja assim, aquele, né, um recheio, você fala, meu Deus, esse é o bolo mais gostoso do mundo. Você chega lá, você nem pergunta o preço, você fala, não, me dá um bolo desse aí. Aí chega, né, geralmente é um bolo parecendo um tijolo, né, chega, você vai dar uma garfada no bolo, eu já fiz muito isso, agora eu desiludi com um bolo de padaria. A hora que você dá a garfada, você come o bolo, crack, chocolate de parafina, aquele recheio é marrom, mas nunca nem viu chocolate, né? Aí você fala, nossa, mas que frustrante, né? Parecia ser bom demais, parecia que ia ser delicioso, mas era só aparência. Queridos, esse é exatamente o pecado, na minha opinião. O pecado, querido, ele tem uma aparência boa, ele tem uma aparência resolutiva, mas no final, ele destrói as nossas vidas. Perceba, querido, que o pecado, ele sempre parte de uma falsa premissa. O que é uma falsa premissa? É o quê? Que ele vai te dar algo que ele não pode te dar. Geralmente não, isso aqui vai me dar muito prazer, então eu vou fazer. Não, isso aqui vai resolver meu problema. Sei lá, às vezes você vai mentir. Por que é tão tentador mentir? Se eu der essa mentira aqui, vai me evitar essa dor de cabeça aqui. Porque eu não sei se você já foi pego numa mentira. Misericórdia. Resolveu foi nada, né? Gera um problema ainda maior. Não, isso aqui é o que vai me fazer feliz. E nós estamos vivendo um período de exatamente isso. Busque o que vai te fazer feliz. E aí o que tem acontecido? As pessoas estão buscando inconsequentemente a felicidade. Não, isso vai me fazer feliz, isso é o que eu quero, e isso tem sido incentivado cada vez mais cedo, e más escolhas são feitas, e às vezes o caminho de destruição disso é muito forte. O que mais mexeu comigo, eu não sei quem estava no acampamento de 2019, no Transformers Camp, né, veio como é que era o nome dele mesmo? Robert, isso. Veio o Robert. Quem era o Robert? O Robert foi um cara que se converteu com a história que, na minha opinião, é das mais cabulosas que existe. O cara, ele homossexual, depois travesti, né, e eu não sei exatamente as variantes desse, alterou todo o corpo e tudo que você pensa, e pôs peito e fez cirurgia de mudança de sexo, né? E de repente ele se bate com, cara, isso não é a vida que eu quero. Ele encontra Jesus no meio desse caminho e rebobina a fita até onde deu, porque tinha coisas que não eram mais reversíveis. E eu fui pesquisar depois disso se existia mais pessoas com essa mesma história. E eu fui ver que não eram poucas. Mas tudo isso é muito abafado. Por quê? Porque essa agenda do busque a sua felicidade não quer divulgar isso. Não quer divulgar um fim de destruição, que se for sem Jesus é só destruição, como esse. Isso é muito sério, queridos. O pecado, ele sempre vai te prometer algo que ele não pode te dar.
E quando você cai nele, assim como Davi aqui cai, e nós lemos parte da história, se você for ver, se você for continuar, a gente vê a série de fatores que aconteceram na vida de Davi depois disso. E eu falo, cuidado com o pecado. Cuidado, querido, porque olha, o pecado ele não é de autoria do diabo. O diabo ele é um derrotado, amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ponto final. Agora tem muita gente que peca, que escolhe mal e está pondo a culpa no diabo. O cara foi lá, estava 200 km por hora de carro, irresponsável, bate o carro, tem um acidente, e o diabo ceifou mais uma vida. Não, querido. Diabo não pisa no acelerador de ninguém. Eu não estou falando aqui que todo acidente é de imprudência nesse sentido. Mas o que eu estou falando aqui é que às vezes nós estamos responsabilizando o diabo ou uma força mística, né? Aí, no cristianismo é o diabo, né? Mas o homem tem dado desculpas o tempo todo para isso. Não, isso é bruxaria. É o karma. É o meu anjo. Querido, não, nada a ver. Né? Eu creio sim na influência de forças espirituais na nossa vida. Eu creio, a Bíblia fala sobre isso. Mas cuidado, querido, que às vezes o seu maior diabo é você mesmo. Cabuloso isso, né? É você que está escolhendo mal, é você que está trazendo juízo e consequências sobre a sua vida. Então, não se engane, nós devemos nos posicionar contrários a qualquer cilada que nos é armada. O diabo pode até gerar ambientes pecaminosos, mas ele nunca te obriga a pecar. O diabo nunca te obriga a fazer nada, porque ele não pode fazer isso. Quando você abre sim um precedente, você decide uma vida de pecado, abre para possessão. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. O diabo não foi sobre a vida de Davi, né? Davi estava ali de boa, de repente ele pegou o pescoço de Davi assim, olha ali, né? O diabo não foi lá, usou, não. Foi uma má escolha de Davi. Por isso que hoje, queridos, nós devemos tomar cuidado com as nossas escolhas. Porque o pecado, ele está disponível todo o tempo. Hoje, na palma da nossa mão, nós temos acesso a muita bênção ou muita maldição para a nossa vida. Mais uma vez eu falo, cuidado com o pecado. O pecado ele não pode só trazer consequências terrenas, como eu disse, mas como ele pode custar a sua salvação. Esses dias me perguntaram, pastor, todo mundo que peca então perde a salvação? Eu não quero entrar na raiz disso, mas, em resumo, querido, tem diferença de pecar e viver no pecado. E eu acredito que uma pessoa que vive no pecado, ou ela blasfemou contra Deus, ou ela nunca conheceu Deus. Agora, situações de pecado, nós podemos passar por elas, mas nós devemos pedir perdão a Deus, clamar pela misericórdia, fazer a restituição necessária e seguir a nossa vida. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Eu quero falar aqui sobre algumas realidades do pecado, para que nós entendamos a gravidade e tomemos os devidos cuidados com o pecado. Em primeiro lugar, o pecado ele vai te afundar mais do que você espera. Pecado ele vai te afundar muito mais do que você espera. Olha para a vida de Davi. Será que naquele momento ali Davi ele olhou, pensou, vou ali, uma relação aqui, depois acaba isso, eu peço perdão a Deus e sigo a minha vida. Olha, querido, talvez Davi nem pensou naquele primeiro momento, e às vezes
Os pecados que nós caímos neles é por falta de pensar, refletir a respeito das situações na nossa vida. Querido, respira fundo diante de tomar a decisão. Quando você está nervoso, quem já viu aqui aquele negócio de contar até 10? Tem gente que tem que contar até 1000. Tem gente que tem que, não adianta nem contar, né? Tem que esperar 1 ano. Cuidado, querido, com as decisões que você toma quando a cabeça está quente. Cuidado com as coisas que você faz de supetão ali, que as coisas que você aparentemente tão de boa, você, não, peraí, se eu fizer isso aqui, querido, qual que vai ser a consequência disso, será? E aí? Às vezes eu vejo pessoas pegando no mérito ali, vira e mexe, repara que um crente sempre vai perguntar, pastor, tatuagem é pecado? Querido, a Bíblia não nos assegura para dizer que tatuagem é pecado. Pode ser, dependendo do contexto, mas isso é assunto para toda hora. Eu particularmente, sempre pensei, se eu fizer uma tatuagem, aí eu penso assim, se eu arrepender depois, mas tem cirurgia, a laser que tira, eu falo, não, mas é uma trabalheira, custa muito mais do que fazer a tatuagem, dói demais, eu sempre pensei muito, mas quando eu era eu ia falar mais jovem, mas parecendo que eu sou velho, né, gente? Não. Há uns anos atrás nem falava disso. E eu pensava exatamente, se eu arrepender, vai ser difícil demais voltar atrás. Então, vou ficar branquelão desse jeito mesmo, de boa, né? E aí, por que, querido, eu busco calcular bem isso aí, porque Davi começou com um olhar. Já parou para pensar nisso? Davi, ele começou com um olhar. Tem pecados que eles começam aqui, um pensamento. Tem pecados? Não. Todos os pecados, eles sempre vão partir aqui, São cognitivos, começa na mente aqui, Você tem que pensar. De um olhar, evoluiu para um conceito que ele criou, essa mulher é muito bonita, até aí pecado nenhum, olhar para uma mulher e falar, essa mulher é muito bonita. Só que aí começou a cobiça, começou uma vislumbração pelo corpo, mesmo que de longe, eu tenho certeza que ele percebeu o corpo daquela mulher com uma clareza grande, até que chegou em algo mais sério, que é o quê? Vou fazer um convite para essa mulher. Um convite não, porque enquanto rei não tinha convite, tinha ordem. Vou ordenar essa mulher a vir aqui e se deitar comigo. Não procurou saber se era casada, o que era o contexto, enfim. A coisa foi só piorando. Chegou de um olhar até um assassinato, querido. Davi assassinou uma pessoa por causa de algo que começou num olhar. Eu te falo, querido, comece a levar com a maior seriedade as atitudes que você toma. Mesmo que as ocultas. Olha, não tem nada encoberto que não possa vir à luz. Eu já vi um padrão que há pessoas que elas só pedem perdão quando o pecado é descoberto. Isso aí não é pedido de perdão. Isso aí não é, na maioria das vezes é para ficar menos feio a história, né? Cuidado, querido, considere de uma forma mais séria as atitudes que você vai tomar. As consequências sobre a vida de Davi não englobaram só ele, englobaram um reino, uma família inteira que a gente vê que experimentou de destruição. Então,
cuidado, querido, às vezes a gente começa, não, isso aqui é só para dar uma relaxada. Não, isso aqui é só dessa vez. O clássico, o que tem isso aqui? E às vezes vai ter muita coisa assim, querido. Eu sempre tive algo para mim que é, quando eu tenho que me justificar demais, quando eu tenho que explicar demais para o próprio Deus, é porque eu já estou tentando convencer Deus que o meu pecado não é pecado. Já teve momentos na minha vida que eu falei, ó Deus, isso aqui aconteceu, mas isso aqui, Deus, foi mais ou menos isso por causa daquilo outro. Aí quando eu me vi que eu estava tentando convencer a Deus, e eu imagino que Deus, com muita paciência, né, ele falou, ó meu filho, cria vergonha na cara, né? Cria uma vergonha santa nessa cara. E eu aprendi, querido, para mim, isso não está na Bíblia, mas tudo aquilo que gera dúvida no meu coração eu prefiro evitar. Tudo aquilo que gera dúvida no meu coração eu prefiro duvidar. A parte bíblica disso é que a palavra do crente é sim, sim ou não, não. O que passar disso aí não é atitude de fé. O que passar disso aí não tem a ver com o que é de Deus para mim. Fique atento, por quê? Porque Deus ele te perdoa pelos seus pecados. Deus ele perdoa, não importa, Deus ele sempre vai te perdoar. Mas vai ter consequências de pecados que você vai ter que lidar com elas talvez o resto da sua vida. Vai ter resultados por causa do seu pecado que você vai ter que passar o resto da sua vida administrando eles. Deus ele é poderoso em fazer que até mesmo esses erros do passado eles gerem bênção para a gente no final. Às vezes há pessoas que falam assim, pastor, mas e um filho fora do casamento? E aí? Ele é uma consequência de um pecado. Mas Deus ele pode converter essa maldição que era pelo inimigo para ser maldição na sua vida em bênção. Quem tem um filho fora do casamento, Deus perdoa, querido. Deus perdoa, Deus abençoa, Deus dá nova vida. Mas Deus não mata o filho. Deus não permite o aborto depois que você pede perdão, né? Não, querido. Então, há consequências que vão ter que ser lidadas. Eu falo que filho ainda é a consequência mais de boa. Mas há situações, há mágoas no coração de pessoas, há quebra de alianças que talvez não vão ser restauradas. E nós devemos tomar um cuidado com isso daí. Em segundo lugar, o pecado te roubará mais tempo do que você imagina. Olha, Davi ele não calculou o custo daquilo ali tudo, queridos. Davi olhou, foi lá. Mal ele sabia que o reino ficaria marcado por causa do pecado. O que eu acho interessante, sabe o que é? Quando o profeta Natã vai até Davi, e é interessante que às vezes Deus ele nos pega nas parábolas da vida, né? Quantas vezes eu julguei uma pessoa e depois me mostrou que eu era exatamente igual a ela. E Deus pega, por intermédio da boca daquele profeta, e ele fala da situação de um homem, né, pobre, que tinha só uma ovelha, um cordeiro, não me lembro exato a história, e fala de uma situação muito injusta, e Davi se enfurece e fala, esse homem merece a morte. Mal ele sabia que ele estava dando o seu próprio veredito sobre si mesmo, né? Quando Natã fala, tu és esse homem, Davi ele cai a sua cara e ele vê o tamanho do seu pecado. Parece que ele calculou muito tempo depois, quando tudo já havia sido instaurado e não dava tempo de voltar atrás. E eu te falo,
Tem consequências de pecado, queridos, de pecados nossos, que vão respingar na nossa casa, nos nossos filhos. Ontem, eu e Dalila, nós gravamos um podcast, deve sair, acho que essa semana sai, né, Kevin? Essa semana sai, nós falamos sobre filhos como uma missão de Deus. Olha, tem filho aí que, infelizmente, por negligência de pais, estão vivendo péssimas realidades. Claro que isso não é desculpa, mas que se nós assumirmos uma postura de homens, mulheres, família de Deus, nós vamos mudar, não é a história de um filho, mas da nossa geração. Falo quanto isso é sério, querido, o que você faz, essa história de não devo satisfação da minha vida para ninguém, que ele deve sim. Nós vivemos em sociedade. Se você quiser mudar para uma caverna e fazer o que você quiser lá, você não deve satisfação da sua vida para ninguém, não. Agora, se você bebe muito e dirige um carro, você pode matar alguém. Se você não paga suas contas, saiba que alguém sofre com isso. É uma família que passa um aperto, ou talvez até fome por causa disso. Se você mente, isso vai sim te encontra a vida de uma pessoa. Então cuidado. Davi, ele tem a memória da sua história manchada. Olha, eu vejo Davi sim como um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Mas Davi também foi o cara que cometeu esse pecado. Deus, ele olha para nós quando nós pedimos perdão, quando nós nos lavamos com o sangue de Jesus, como filhos amados dele. Mas a reputação de homens e mulheres de Deus tem sido manchada. E olha, isso não é só para pastor, não. Saiba você que você é visto nessa sociedade como um homem ou uma mulher de Deus. Quando você presta um serviço de má qualidade, descompromissado, saiba que falam sim, olha, dizem que fala que é de Deus, né? Quando é um líder, misericórdia, um pastor, o juízo vai ser sim maior. Mas ninguém está imune a saber que nós somos sacerdócio de Deus. Nós vivemos o período do sacerdócio universal de todos os crentes. Você é um ministro do Senhor, amém? Então, você representa um reino. Você é embaixador de um reino. E nós precisamos de nos posicionar. Querido, o pecado ele pode começar tênue. Depois ele nos embaraça, ele se torna... É como uma nascente de um rio que começa branda ali, né? Você vê uma nascente de rio, você não dá nada, mas se você percorrer algumas centenas de quilômetros, você vê o rio poderoso, com tanta água que ele se torna. O pecado é exatamente isso. O autor de Hebreus, quando ele fala, né, nos desembaraçando, nos livrando, né, de todo o embaraço do pecado que tenazmente nos assedia. Isso quer dizer, querido, que o pecado ele tem um poder de embaraço, de nos envolver, de nos travar. Quantas pessoas começam, querido, de leve? Começa, querido, com um pensamento, e depois esse pensamento impuro, ele sai, ele se torna uma atitude impura, e destrói a sua vida. Vício em pornografia. Nos Estados Unidos já se fala de tratamento para vício em pornografia. Isso já é, na verdade, até comum lá. Começa com aquela foto que recebe na rede social. Começa... É o mentiroso, querido, ele começa mentindo aqui. Eu falo que a mentira é igual puxar peso na academia, né?
Começa com 1 quilo ali, quando você vê o cara, ele já mente para ele mesmo e acredita. Cuidado, querido, porque há pessoas que se escravizaram no pecado e isso me assusta, queridos. Às vezes no caminho de casa eu passo em frente a botecos, né, e eu vejo pessoas que de segunda a segunda estão jogando baralho, e pelo que falam é sempre apostado. Ah, não, Leandro, mas o que tem? É o meu hobby. Beleza, é o seu hobby de segunda a segunda. E a vida familiar tem sido sacrificada, coisas que não vão voltar atrás, né? E há pessoas que estão nessas mentiras e acreditando. Não, pastor, eu fumo maconha todos os dias e não sou viciado. Que é isso, hein? E começa, não, é natural, é tranquilo. Cuidado, querido, cuidado que quando você vê, você está envolvido e essas decisões, queridos. Eu não sei você, mas eu consigo identificar na minha vida que se eu pudesse ver o desenrolar de algumas decisões que eu tomei no passado, eu nunca tinha tomado aquela decisão. Eu não sei se você já pensou assim, né? Eu falar, meu maior sonho era ter 16 com a cabeça que eu tenho hoje de 30, hein? Já pensou? Eu ia estar rico hoje, querido, né? Já pensou quanto desperdício de tempo, de recursos que o pecado ele nos roubou de decisões passadas? Eu não estou querendo te fazer aqui a sofrer pelo seu passado, peça perdão a Deus pelo que se cometeu e busque viver de uma forma diferente a partir de agora. O que nós podemos fazer é para agora. O que eu estou querendo te dizer, querido, é que o pecado ele é perigoso e nós não podemos brincar com ele. Por último, querido, o que eu quero falar é que o pecado ele vai custar mais caro do que parece. O pecado de Davi custou a intimidade de Deus com Davi. Repare que dali para frente, Davi sim se relacionou com Deus, mas nunca foi a mesma coisa mais. Davi, o salmista, o cara que derrotou Golias, o cara que com a sua harpa dedilhava e cantava os salmos mais lindos, agora é Davi, o cara que está sofrendo as consequências de um pecado e vendo a sua intimidade com Deus ir embora. Custou a autoridade espiritual de Davi, perceba que nem os filhos ele corrigia mais. Custou caro na sua casa, a gente vê que pouco depois disso, o que acontece? Uma das suas filhas é estuprada pelo seu próprio irmão, Tamar, é estuprada por Amnon, né? Depois Absalão, sabendo daquele estupro, ele vem e manda matar Amnon, seu irmão. Meu Deus, não bastasse isso, aí Absalão conspira para matar e tomar o reino do próprio pai Davi. E Davi só assistindo isso tudo acontecer. Nós lemos isso recentemente, eu te falo, é angustiante ver a omissão de Davi vendo a sua casa se destruir daquele jeito. Tem vezes lá na loja, queridos, chega uma mãe com um filho, né? Não seja essa mãe, o menino está lá destruindo e chutando tudo da loja e é a mãe. Eu falo, misericórdia, né? Que é isso, né? Davi, os filhos de Davi não era mexendo num produto da loja que podia quebrar. Eles estavam se matando, conspirando. E Davi calado. Absalão depois é assassinado. Davi chora. E ainda assim não cai a ficha do preço que custou aquele pecado. Quantos estão pagando caro pelos seus pecados e estão cauterizados? Olha,
Vício, querido, como o vício custa caro. Falei sobre a questão de baralho, eu já fiquei sabendo histórias e histórias de pessoas que perderam casas numa mesa de jogo. Pessoas que as drogas têm levado, não é só dinheiro, tem custado a família. Pessoas que o excesso, a ganância tem roubado ver um filho, a criação de um filho e tanta coisa. E eu não quero, querido, aqui focar no bilhão de possibilidades ruins que o pecado tem. Mas eu quero fechar aqui, querido, é que o pecado não é algo para se brincar. Mas existe algo que é muito mais poderoso do que o pecado, que é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Eu não quero aqui gerar peso na sua vida, e mais uma vez eu vou falar isso. Eu não quero trazer os seus olhos para o passado. Eu quero simplesmente, querido, que você possa a partir de hoje viver em novidade de vida com Jesus. Ele tem essa novidade de vida para você. E eu quero que você não deixe as suas más decisões e o pecado roubarem essa nova vida que Deus tem para você. O que Deus tem para você é grande demais para que seja trocado por um momento, para que seja trocado por essas coisas que esse mundo pode te dar. O que Deus tem para você é infinitamente maior do que o que o pecado tem para te oferecer. Queria que você se colocasse de pé no nome de Jesus. A equipe de louvor pode vir à frente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, querido. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Paulo em Romanos 7,